Maravilha, senhores, é isso aí, né? Eu acho que o resumo da coisa é essa, né? Eu acho que assim, é pura e simplesmente a gente analisar a fatura, né? Então, uma das coisas importantes que a gente deve analisar é que cada concessionária, tá? Ela tem um padrão, tá? Mas toda concessionária, amigos, ela informa qual que é o grupo e subgrupo que esse consumidor ele é atendido, tá? Então, um ponto importante é a premissa, né, que o Gustavo disse, que para o consumidor estar elegível a migrar para o mercado livre varejista, ele tem que estar atendido no grupo A, ou seja, média ou alta tensão. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês de maneira muito tranquila, tá? Alguns padrões, mas que já serve como um guia para que vocês vejam na fatura. Geralmente, assim, todas as faturas falam assim, por exemplo, subgrupo A4, né, ouro sazonal azul, verde, é isso, vocês não precisam se preocupar. É mais naquela questão, subgrupo A, então ele pode ser atendido. Subgrupo B1, B3, aí ele já não pode ser atendido, não pelo menos por enquanto, né? Então eu vou colocar aqui a apresentação para vocês, para que os senhores tenham uma ideia. Todos conseguem ver a apresentação da Mil? Positivo. Maravilha. Pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá legal? Enquanto a gente conversava, tá? Eu tomei a liberdade de fazer alguns apanhados de algumas imagens na internet para mostrar para os senhores, tá? É só alguns exemplos de cabine primária, tá? Todos estão conseguindo ver as fotos? Sim, muito legal. Bacana. Maravilha. Essa primeira aqui é a chamada cabine primária externa, tá? Muitas vezes, tá, você está passando por um galpão, por uma empresa, e você vê um container literalmente desse, tá? Esse é um exemplo de cabine primária externa. O que é mais comum são as cabines primárias de alvenaria, ou muitas vezes ela já é embutida no prédio. É só você reparar que você tem essas entradas aqui onde vocês têm os isoladores, né? E a entrada para o trifásico, né? Então, notem que agora nesse modelo você tem essa entrada, e nesse modelo aqui você também tem essas entradas, né, pessoal? Então, é só alguns exemplos que os senhores podem se basear para pensar, poxa, será que ali é alta tensão? Será que ali eles têm cabine primária? Quando os senhores separarem que tem aqui essa entrada, tá, do trifásico, então pode apostar que ele é de alta tensão e ele pode ser atendido. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu pegar uma fatura só de baixa tensão, só para os senhores terem uma ideia. É muito bacana eu pegar essa fatura da CPFL, por quê? Porque a fatura da CPFL de baixa tensão, ela é exatamente igual de alta tensão. Mas, se a gente se atentar a um ponto, né, aonde está discriminado o subgrupo, a gente não erra, tá? Então, vamos prestar atenção aqui. Geralmente, tá, toda concessionária, ela já coloca aqui, já logo no início da fatura, né? Então, notem aqui, tem os dados do consumidor, né? Dado, endereço, município. Aqui tem os dados dele, como CNPJ, inscrição estadual, e aí tem a classificação. Aí está escrito aqui, ó, convencional, B3, comercial atacadista. Ou seja, se está em B3, pessoal, a gente já não consegue atuar com eles, pelo menos não nesse primeiro momento que o mercado está abrindo só para os consumidores de alta tensão. Perfeito? Então, todas as vezes, pessoal, que for perguntar, todas as vezes que for analisar uma conta, já bate o olho ali na classificação. Classificação ou subgrupo. Vai estar descrito ali. Grupo B ou grupo A. Nesse caso, é de baixa tensão, a gente não consegue atendê-los. Vamos lá. Olha só, a mesma concessionária tá com a CPFL Paulista, né? Então, a gente está vendo uma... Notem que é o mesmo padrão da CPFL. Tem aqui os dados do cliente, município, e aí aqui tem a classificação. Vejam, tá aqui, tarifa verde A4 industrial. Ou seja, se você já está vendo que ele está aqui, tarifa verde A4, ele é do grupo A, ou seja, alta tensão. Então, essa é uma empresa que a gente consegue trabalhar. Então, se está no grupo A é alta tensão, ok, a gente pode prosseguir com os estudos.
Perfeito? É muito simples, pessoal. Eu tomei a liberdade e também peguei outros exemplos, por exemplo, da Enel, né? A Enel, tanto a Enel São Paulo, a Enel Ceará, não muda muito, né? Então, é a mesma coisa, né? Nota que o padrão ele é diferente do da CPFL. Porém, conforme eu falei, toda concessionária ele discrimina, ele deixa ali de forma evidente o grupo que esse consumidor está enquadrado. Então, está aqui, ó, grupo A, alta tensão, subgrupo A4, que seria o média tensão, e ele está falando que é o comércio, de serviços, essa parte que vocês não precisam se preocupar. A partir do momento que os senhores virem grupo A, A4, A3, A2, não se preocupem, a gente pode trabalhar. Perfeito? Vamos para mais um exemplo. Electro. Mais uma vez, pessoal, notem, tá, que é um outro padrão, né? Então, o da Electro é uma particularidade muito engraçada, né? Porque ele não fala exatamente, né, que ele é alta tensão, mas aqui a gente já nota o seguinte, tá? Que acho que é um ponto importante para os senhores. A tensão contratada é 13,8, o que caracteriza pela média tensão, né? Então ele já é requisito, tá? E aqui é um ponto importante. Qual que é a característica de um consumidor atendido no grupo A, subgrupo A4, por exemplo? Ele tem que ter a demanda contratada. Então, todas as vezes que os senhores se deparar com uma fatura igual a essa da Electro, aonde não está muito bem discriminado o grupo A, por exemplo, tá? Os senhores se atentem aqui, ó, demanda contratada. Se ele tiver uma demanda contratada, então significa que ele é do grupo A, tá? Ele é A4 e a gente pode sim trabalhar com eles, tá? Se ele não tivesse demanda contratada, se ele tivesse, por exemplo, na atenção contratada ali mais baixa, então quer dizer, significa que a gente não poderia trabalhar com eles. Mas, de novo, tá, pessoal? É só, por exemplo, essa fatura da Electro, que ela é um pouquinho mais chata, mas é sempre assim. Se tem demanda contratada, a gente pode trabalhar com eles. Perfeito? Pode falar, Marcos. Me diz uma coisa, em que casos que faturas de alto valor não valem a pena ser analisadas? É pelo grupo ou pelo valor? Por Na exemplo, verdade, assim, uma conta de 100 mil, sei lá, vale a pena? É assim, tá, Marcos? Só não vale a pena uma conta dessa ser analisada se na fatura constar injeção de energia na rede, tá? Ou seja, se ele tem, por exemplo, placas fotovoltaicas ali no ponto de consumo dele, você entendeu? Porque aí fica um pouco mais difícil da gente trabalhar, realmente a viabilidade não fica muito boa. Até porque provavelmente ou ele já amorteceu esse investimento, ele está em processo de amortização, então, quer dizer, acaba não valendo muito a pena. Agora, de resto, ele estando em alta tensão, tendo esse nível de fatura, Marcos, a gente pode trabalhar tranquilamente, tá ok? Sim, ok. Maravilha. Importante salientar que muitas vezes um cliente desse porte aí, Marcos, é um cliente não se enquadra somente no varejo. Ele pode contratar tanto no varejo quanto no atacado. No atacado você tem condições muito mais agressivas, uma concorrência muito mais agressiva, comissões não tão agressivas, porém em valores absolutos é muito grande também, porque o volume de consumo é muito alto. Então, só enfatizando o que o Kimura respondeu, nós podemos atender qualquer cliente com consumos de 10 mil com 100 mil reais por mês, que a gente vai ver qual é o melhor enquadramento para ele se dar melhor e todos nós ganhamos dinheiro, tá bom? Ok. E olha só o detalhe, tá, Marcos? Até aproveitando que o Gustavo tá falando, a Mil Energia, tá? A gente não mede esforços para pensar fora da caixa, né? Então a gente sempre vai propor o melhor negócio para o consumidor. Se for o mercado atacadista, a gente vai propor o atacadista. Se for o varejista, a gente vai propor o varejista. Então, nós sempre temos aí uma gama de soluções aonde vai trazer a economia para o consumidor e vai trazer uma boa renda para o nosso representante. Tá ok? Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, é só mais um exemplo, tá? Do alta tensão. Esse daqui, tá? É uma conta da Enel,
lá do Rio de Janeiro, né? Então, nota que bem aqui no cabeçalho, ele mostra que a categoria, né, do grupo desse cliente. Então, tá ali, ó, A4, apareceu A4, então a gente pode trabalhar com ele sem problema algum. A4, ultrassom verde, comercial. Não importa se é comercial ou se é industrial, estando ali, classificação da unidade, grupo A, a gente pode trabalhar. E aí, só mais um exemplo, o exemplo da Light, né? Vejam como é tranquilo. Quando você se habitua a olhar esses campos, fica até mais fácil de você, já de olho, você bater e saber se ele é do grupo A ou ele é do grupo B, né? No caso da Light, também está ali no cabeçalho. Classificação, grupo A, A4 verde. Fechou, a gente já consegue trabalhar, né? E aí, aquela coisa, a questão de valor da conta, os senhores podem ver até pelos exemplos, tem contas aí de 40 mil, de 15 mil, de 20 mil. O fato é que toda e qualquer conta que a gente mostre para vocês, tá, tem a possibilidade de ter um ganho realmente diferenciado do mercado. Essa recorrência, de fato, ela é extremamente diferenciada também. Eu acho que, assim, raros segmentos do mercado, Bob, acho que nenhum oferece esse nível de comissionamento / recorrência. Então, o que a gente está vendo aqui é uma possibilidade da gente literalmente construir o nosso salário, né? Então, assim, é um processo tranquilo, de fácil identificação, e conforme até que o Gustavo falou, a gente está aqui para dar esse suporte para vocês. Então, precisa falar com o consumidor, a gente participa de reunião, que seja virtual, que seja por telefone. Só para os senhores terem uma ideia, eu tenho representantes espalhados pelo país que às vezes me ligam de sábado para tirar dúvida. Eu tive até uma reunião no sábado. Então, assim, estamos aqui justamente para quê? Para crescer junto com vocês, né? Então, é uma ótima modalidade, uma ótima oportunidade, e a gente quer crescer junto com vocês. Excelente, Kimura, excelente, pô, maravilhosa explicação, ficou bem claro. De novo, temos aí mais 10 minutinhos para tirar em dúvidas, tá? Vamos lá, Lanzo, por favor, contribuição, sempre bem-vinda. Eu queria acrescentar uma coisa importante que a gente tem que sempre focar. Tentar pegar o contrato com o maior tempo possível, porque a bonificação será durante todo o período do contrato. Por exemplo, um contrato de 5 anos, você vai ganhar comissão durante 5 anos. Então, isso é um salário, vamos dizer assim, né? E você somando contratos, então vai aumentando o seu ganho. Então, isso é muito importante. E outra coisa importante é que no final do contrato, se o cliente estiver satisfeito, e estará, ele vai querer renovar. E você continua ganhando, então, daquele cliente a bonificação. Então, estou vendo aí como... Estou entendendo, né, no meu caso, que estou aposentado, como um complemento à aposentadoria, um bom complemento, né? Sem dúvida, não, sem dúvida. Muito bem colocado. A gente paga por todo o contrato, é uma única venda que vai dar todo o suporte para que isso aconteça, e recorrente você vai receber ao longo de todo o contrato. E, cara, de novo, uma renovação, às vezes você faz uma venda junto com a gente, vocês ganham 100% da comissão durante 10 anos, por exemplo. Então, é uma venda, uma continha de vai lá, 20, 30 mil reais, você vai ganhar uma comissão de 30 mil reais, 40 mil reais. Então, são valores bastante significativos que a gente tem que levar em consideração. A Rosa perguntou, a gente precisa assinar algum contrato? Sim, a gente, como é que funciona? A gente vai, neste momento agora, trazer contas, que é o que vocês estão fazendo, trazendo conta para a nossa análise. A partir do momento que isso vai começar a amadurecer e começar a virar contratos com clientes, é fundamental que, numa etapa seguinte, nós possamos dar todas as instruções de qual formato de empresa vocês vão abrir, que normalmente a gente sugere a MEI, que é a mais rápida e mais barata para vocês. Nós vamos informações que devem constar na nota fiscal, mas sim, a resposta é necessário vocês abrirem no momento oportuno um CNPJ para que nós possamos fazer essas transações de forma jurídica e regulamentada através de contratos. Lanzo, por favor. Tem empresa, só em complemento, né? Sim. Que está cobrando para permitir que você faça a venda da energia. Ela cobra para você passar a representá-los. Olha só. Que não é o caso da Mil, né? Não. Isso é importante também. Obrigado. Não é um valor muito expressivo, parece que é 1.000. Eu ouvi falar, né? Eu não tive uma situação dessa. Sim. Mas parece que tem empresa que cobra em torno de R$ 1.200 para você poder começar a comercializar.
usar a marca, né, cara, é um negócio assim, realmente. Só para complementar um ponto, que eu acho que até um argumento, eu vou dar um exemplo para vocês, o seguinte, né, que nem essa semana eu fechei o contrato com uma empresa que, a princípio, eles estavam um pouco desconfiados, mas eles gostaram da proposta, viram que nós transmitimos confiança, porém, eles estavam querendo fechar só 24 meses, ou seja, 2 anos, né? Na conversa com o empresário, né, antes de confeccionar o contrato, né, ele falou assim para mim, Kimura, eu vejo que você colocou ali na apresentação 5 anos, eu quero que você me explique por quê, eu vou fechar só 2 porque eu quero ver se é bom. O primeiro ponto que eu falei para ele, qual que foi? Amigos, isso é muito importante. Historicamente, o Mercado Livre, os senhores sabem, que era só para grandes clientes acima de 500 kW. Historicamente, quando você migrava em tempos normais um consumidor livre atacadista, em bandeira verde se obtinha na casa de 16%, 18%, era uma enorme vitória, né? Então, só que ele tinha uma série de custos agregados que ele tinha que se preocupar alguns riscos. Já ele, como varejista, ele já parte com 20% ou 25% sem precisar se preocupar com nada. O risco dele é 0. Então, assim, por que a gente até menciona os 60 meses, ou seja, 5 anos? Para que você aproveite essa condição que é única de você assegurar uma condição onde você vai ter 25% de economia em relação ao cativo, não importa a bandeira, que é algo que muitas vezes o atacadista não consegue. Então, é de fato uma condição diferenciada, né? Então, aí, nesse caso, o que aconteceu? Ele acabou estendendo para 48 meses. Por quê? Porque, de fato, ele viu, eu mostrei até para ele o histórico do Mercado Livre atacadista, que realmente essa marca de 20% a 25% em bandeira verde, amigos, é, de fato, uma condição única e que a gente tem que utilizar a nosso favor para a gente conseguir aí a nossa renda extra. Boa, excelente. Um caso bastante interessante também, que eu uso sempre nos bate-papos nossos aqui, Kimura, é o caso que aconteceu com vocês, voltando de um cliente, vocês pararam para almoçar na churrascaria e fecharam com a churrascaria, foi? E foi assim, né? Literalmente. Isso aconteceu há uma semana, amigos. Nós estávamos indo na reunião com um outro consumidor que a gente ia expor o projeto, a gente parou ali na estrada para almoçar, e era uma churrascaria grande. Aí, no meio do almoço, eu bati o olho e falei assim, esses caras têm cabine primária, e era dentro, né, do estacionamento. Eu chamei o garçom para conversar, falei assim, ô garçom, tudo bem? O proprietário se encontra, aí ele falou, peraí que eu vou chamar. Na conversa com o proprietário, obviamente, a gente com aquele tino comercial, a gente já começa, tudo bem, olha, parabéns, é um lugar muito bom, comida espetacular, e eu vejo que você tem cabine primária. Você sabia que o Ministério de Minas e Energia autorizou pela Portaria 50 empresas com demanda contratada abaixo de 500 kW a migrar para o Mercado Livre? Ele falou, é mesmo? Até que me falaram alguma coisa, mas eu não me inteirei. Então, quanto que você gasta de conta de luz por aqui? Na casa de 16, 18 mil reais. Vamos fazer o seguinte, será que eu posso dar uma olhada na sua fatura para ver se você se enquadra nesse perfil? Boa. E aí, dependendo do que for, a gente pode fazer uma análise energética e aí, quem sabe, você consegue aproveitar essa economia que essa portaria está permitindo. Então, ele ficou com aquela pulguinha atrás da orelha do tipo, puxa, será que eu sou apto? Será que eu não sou apto? Porque é aquilo que eu falo, né, pessoal? O ser humano, ele tem um dos sentimentos, é o orgulho, e o outro é o medo da rejeição. Quando eu falei para ele, deixa eu dar uma olhadinha para ver se a sua empresa se enquadra nesse perfil da portaria 50, ele já falou, ele na hora, pessoal, foi lá no escritório dele, pegou as contas, na falta de uma unidade, ele trouxe a conta de 2 unidades. Resumo da ópera, né? Nós estamos migrando as 2 unidades para o Mercado Livre varejista e a gente está indo assinar o contrato lá agora, sexta-feira, né? Então, quer dizer, é aquela ocasião muito bacana. E detalhe, conseguimos 25% de economia aqui na região da Enel. Então, ele está falando, rapaz, e aí, Kimura, mas o que eu vou precisar investir? Olha, pelo que eu vi a sua cabine ali, pela análise que eu faço ali de preliminar, a sua cabine é nova, seu investimento vai ser 0. A própria concessionária vai mandar uma equipe aqui para dar uma avaliada na sua cabine e vai falar, é só trocar o sistema de medição. Só, né? Ou seja, já logo no primeiro mês ele já vai ter economia e não vai tirar 1 centavo do bolso. É muito bom, né? Então, a gente tem aí um produto
de extrema conveniência, dependendo de onde você for, você pode oferecer. Uhum. Obrigado, Kimura. Esse exemplo é muito bom. Lanzo e Roberlândia quer fazer alguma coisa. Por favor, podem falar. Lanzo, eu só queria complementar, e vai ser a minha última intervenção. Sempre muito O Rodrigo, essa Obrigado. estratégia eu acho bastante interessante, viu? Essa abordagem que você colocou realmente deixa uma pulguinha atrás da orelha do cara. Quando ele fica sabendo que ele tem direito, ele fala, opa, que bom, né? Então já vamos correr atrás, né? Será que eu não estou ganhando? Será que eu estou perdendo essa brincadeira? Essa oportunidade, né? Mas uma coisa que a gente tem que estar preparado é que alguns clientes vão perguntar qual é a mágica para eu obter 25%, para vocês conseguirem dar 25% para mim. Boa pergunta. Boa. Então, Kimura, você pode responder qual é a mágica? Eu sei. Nossa, na verdade, assim, primeiro é o seguinte, já me fizeram exatamente essa pergunta. Kimurão, me fala uma coisa, ok, você está me mostrando isso aí, qual que é a mágica? Na verdade, não tem mágica nenhuma. A Mil Energia, ela não está inventando a roda. Primeiro, é a portaria 50 de 2022 do Ministério de Minas e Energia que garante que a gente consiga atender a esses clientes de menor consumo. O segundo, a Mil Energia, tá, pessoal, é um grande negociador de energia, é uma comercializadora de energia no mercado livre de energia. A Mil Energia, ela negocia grandes lotes de contratos futuros de energia junto a grandes geradores, ou seja, geradores que têm parques fotovoltaicos gigantescos, parques eólicos gigantescos. Nós temos contrapartes que nós negociamos, contratos de fornecimento de energia provenientes de termoelétricas movidas a biomassa, pequenas centrais hidrelétricas com baixíssimo ou nenhum impacto ambiental, só energias renováveis. Nós negociamos essa energia para um longo prazo a preços muito competitivos, aproveitando essa onda baixa, na baixa de preço que hoje está, a gente compra grandes lotes dessa energia, tá, para fornecimento futuro. Um exemplo, 2024, 2025, 2026, 2027, até 2029, por exemplo, nós temos um grande lote de energia que nós negociamos, e nós temos a condição de fornecer lotes menores para todos esses consumidores a um preço muito competitivo, a ponto da gente conseguir fornecer para eles essa economia que vai de 20% a 25%, entendeu? Então, na verdade, não existe uma mágica. Na verdade, você tem todo um arcabouço técnico-regulatório e comercial, você tem uma base regulatória e também o nosso histórico de mais de 20 anos de mercado, não apenas comercial, mas analítico, né? Essa base de 20 anos que nos permite ter acesso a essas grandes empresas, os quais fornecem para a gente uma energia de qualidade, confiança e que com certeza não vai dar nenhuma dor de cabeça para os nossos clientes. Respondido? Kimura, você esqueceu de uma coisa muito importante. Além de tudo isso de comprar energia mais barato, o cliente vai pagar 50% a menos na utilização da rede. É isso aí. Então, soma-se esse 50% à compra de energia mais barata, certo? É isso aí. O fato de ser uma energia proveniente de fontes renováveis, Lanzo, garante para ele o seguinte, um incentivo de 50% na demanda contratada e nos encargos em horário de ponta, né? O que compõe, junto com esse preço competitivo, esse desconto de que vai de 20% a 25%, entendeu? Perfeito. Muito bom. Roberlândia tem uma pergunta, por favor. Boa noite a todos. Eu queria aproveitar a oportunidade e perguntar a respeito de... nós vamos ter algum portfólio ou algum crachá? Porque eu penso que quando nós chegarmos para ter esse tipo de conversa, o cliente vai querer saber, né? Qual é o teu vínculo, como é que é a relação, qual é a orientação nesse quesito, por favor? Sem dúvida. A gente quando vocês começarem a trazer essas contas, quando nós tivermos já um contrato assinado, nós vamos disponibilizar para vocês um modelo de cartão para vocês, um e-mail com @milenergias também para vocês, e a gente vocês vão vão pegar o sobrenome da Mil também para poder trabalhar com mais tranquilidade. Mas, lógico, a gente primeiro nós precisamos nos conhecer. A segunda coisa, começar a trazer negócio. A terceira coisa, assinar contrato. Depois, sim, a gente passa a fornecer todos esses materiais para vocês irem com mais propriedade. Você tem toda razão, isso já está nos planos, tá bom, Roberlândia? Identificação. Obrigado. Obrigado.
Tem algum risco de o governo revogar essa portaria e acabar derrubando aí esse mercado aí, ou prolongando aí a vigência da portaria a partir de 2024? Quer responder, Kimura? Posso. Alexandre, essa possibilidade ela é extremamente remota, tá? Veja, a gente pode fazer uma analogia com o que aconteceu praticamente aí 25, 28 anos atrás com a telefonia, tá? Veja, você lembra, não sei se você sabe, se é do seu tempo, que antigamente as estatais elas eram responsáveis, por exemplo, pelo serviço de telefonia. Lembra? Telesp celular, Telerge celular, né? Então você tinha um serviço que era deficitário e muito caro, né? Hoje o nosso setor elétrico, tá, está passando por o mesmo processo, essa abertura de mercado. Então o que acontece? Você tem notado, provavelmente você deve estar acompanhando, que nos últimos anos o nível de investimentos em fontes de geração de energia renováveis, ele tem assim praticamente triplicou numa questão aí de 5 anos, né? Então, existem muitos investimentos, muitas fontes de energia, e aquela coisa, o governo tirou das costas dele, né, que lembra que aconteceu em 2000, aquela questão do apagão, Fernando Henrique, a economia estava estável, moeda estável, consumo subindo, e a matriz energética não acompanhou e veio aquele apagão. Então, o que acontece? Hoje, né, essa abertura de mercado, Alexandre, ela veio para ficar e ela é uma realidade. Tanto que, tá, provavelmente, em 2026 ou 2027, Alexandre, essa abertura ela vai se expandir para o grupo B, B1 ou B3. Lembra que eu falei para vocês, eu não falei que a gente não vai poder atuar com eles. Pelo menos, por enquanto, a gente não vai conseguir atuar com o grupo B1, empresas do grupo B, B1 ou B3, né? Então, significa que é o seguinte, essa portaria, ela, assim, você pode ficar tranquilo que isso aí é muito remoto, isso não vai acontecer. Só endossando o Kimura aí, Alexandre, nós estamos extremamente atrasados em relação ao mundo, tá? Nós, na questão eu fiz essa apresentação na webinar de introdução para vocês, a gente mostrou que o Brasil está em 53º no ranking mundial de liberdade de escolha de energia elétrica, atrás de Peru, Argentina e países também subdesenvolvidos. Então, endossando aí, cara, isso é um caminho sem volta, não tem como segurar essa abertura, tá? Eu queria voltar de novo nessa questão da abordagem aí dos 25%, que eu acho muito importante. Boa. Quer dizer, para o cliente, a gente tem que dizer, a sua conta vai ser sempre 25% a menos da conta que você teria se tivesse ligado no como é que é? No AC. No ACR, no cativo. ACR. No ACR. No AC? ACR. Ambiente SR. de contratação regulado. Isso, exatamente, no regulado. Agora, o Gustavo, você tinha comentado comigo que quando chegar, né, a conta, a fatura lá para o cliente pagar, ele vai ter essa comparação? Vai. Né? A gente vai mandar uma fatura para ele também todos os meses, onde vai ter uma série de informações comparativas ao que estaria no mercado regulado, ele pagando e quanto ele está pagando com a gente. Isso tudo baseado nas normativas, nas resoluções que são publicadas pela ANEEL e estão disponíveis para todo mundo. Então, sim. Nós não temos esse modelo ainda, né? O Kimura tem para mandar, não tem, Kimura? Eu tenho um modelo, logicamente, né? Sim, é modelo, né? Sim. Isso, é um modelo porque ele foi baseado, tá, no tipo de relatório que a gente manda até para o consumidor atacadista, né? Porque o nosso relatório ele é muito claro, né? Não tem 200 mil informações para te confundir. Da mesma forma no nosso contrato /proposta, tá? O nosso relatório ele é muito direto, né? Contendo todas as componentes do custo do ambiente de contratação regulado versus o ambiente de contratação livre varejista. Vai estar ali. Transmissão, energia 1000, X, por exemplo, 75 mil. ACR, colocando toda a simulação de acordo com a tarifa vigente, 100 mil. Então, vai estar ali para o consumidor ele atestar e ele ficar tranquilo quanto à nossa parceria.
Eu gostaria muito de ter esse modelo, sabe, para mostrar para os meus clientes, né? Sim. O que ele vai receber e como ele vai poder ter a certeza que ele está pagando no mínimo 25%, se a gente não considerar as bandeiras aí, que é a abordagem normal, vou falar assim, boa, né? Boa. Perfeito. Já está anotado aqui, a gente vai mandar para você, tá? Cassiano, por favor. A multa contratual por rescisão de contrato? Sim. Pode falar. Na verdade, assim, manda esse exemplo para mim também, por favor. Agressivo? Oi? É muito agressivo? Na verdade, assim, Cassiano, nós adotamos o sistema da distribuidora. É até uma informação importante para todos vocês, amigos, porque é o seguinte: como que a distribuidora faz a valoração da multa, tá? A distribuidora, tá, ela pega o consumo médio dos 12 últimos meses, tanto ponta quanto fora ponta, aplica a tarifa tanto ponta quanto fora ponta e multiplica pelos meses que você está antecipando essa rescisão. Então, vamos supor que você queira antecipar em 7 meses a rescisão do contrato junto à sua distribuidora local. Ela vai fazer exatamente esse cálculo. Se os senhores tiverem qualquer contato com qualquer CCER, o que é CCR? Contrato de compra de energia regulado junto à distribuidora, você vai lá, você vai ver que está lá a fórmula, que ele vai pegar o consumo médio dos últimos 12 meses, ponta fora ponta, multiplicar pela tarifa ponta fora ponta de energia e multiplicado, por exemplo, por 7. É como se você estivesse pagando adiantado uma energia que você não vai consumir. Então, a nossa multa contratual, ela é praticamente a mesma coisa, porém, tem um ponto muito importante, a gente precisa prestar atenção, tá? A nossa multa, tá, ela é, de fato, com base no consumo médio, multiplicado pelo tempo remanescente de contrato, porém, com um valor base de R$200 por megawatt-hora, tanto ponta quanto fora ponta. Um alerta: se você pegar hoje, fatura, por exemplo, da Enel, o valor da tarifa na ponta sai R$412, fora a ponta, na casa, acho que de 298. Então é o seguinte, a gente ainda está valorando de forma par com a distribuidora e a um preço menor, né? Então a questão não é nem que a 1000 é agressiva, né? É praxe do mercado, a distribuidora já aplica esse modelo e tem comercializadoras concorrentes. Eu sinceramente eu não sei, Lanzo, como é que era lá onde você trabalhava, mas tem comercializadoras que de fato são bem agressivas. Então o que a gente aplica é o que é praxe de mercado, que de fato é aplicado pela distribuidora. Mas no caso agora, quando o cliente sair da distribuidora e entrar na 1000, ele vai ter essa multa contratual com a distribuidora? Legal, Cassiano, ótima pergunta. Quando a gente vai fazer a migração de um consumidor final, um dos pontos que a gente vai analisar, a partir do momento que ele concretiza a parceria com nós, da 1000, nós vamos analisar esse contrato de energia junto à distribuidora. Esse contrato, tá, ele tem uma vigência de 12 meses. Então, o que a gente tem que analisar? Que tem uma cláusula que qualquer concessionária, tá, você tem que avisar para a concessionária com 180 dias de antecedência ao término deste contrato a intenção de não renovar esse contrato, né? Então, quer dizer, vamos supor que esse cliente, o contrato dele, tá, ele termina agora em janeiro, né? Em fevereiro, né? Então, quer dizer que a gente tem até o último dia de junho para avisar a concessionária que em fevereiro ele não vai mais comprar energia da concessionária. Então, a gente vai avisar a concessionária agora em junho, a concessionária ela já vai ver que foi denunciado o contrato, a 1000 Energia já vai entrar com os trâmites junto à concessionária para fazer adequação do sistema de medição, tá? E aí, esse consumidor ele só vai migrar, Cassiano, para o Mercado Livre a partir de fevereiro. Então, ele vai terminar de cumprir o contrato dele, porém, a concessionária ela já foi avisada de que ele não vai renovar, porque se você não avisar a concessionária, Cassiano, ele renova automaticamente por mais 12 meses, entendeu? Então, a questão do contrato é anual ou anual? A portaria abre o precedente para acabar o contrato em janeiro? Na verdade, assim, das concessionárias, por norma, qualquer concessionária, antigamente era aberto isso, sabe, Cassiano? Você pegava a CEMIG, por exemplo, tinha contratos de 3 anos, de 5 anos, né? Então variava. Então, por conta aí das últimas regulamentações, toda e qualquer concessionária, ela só pode fazer um contrato de 12 meses. Porém,
você tem que avisar ela com 180 dias de antecedência da não intenção de renovar esse contrato, entendeu? Então, uma empresa que está renovando o contrato porque começou no mês X, tem que esperar o ano que vem para conseguir, mesmo antes dos 6 meses, para conseguir entrar no Mercado Livre. É por isso que a gente tem que analisar, tá, Cassiano, a vigência desse contrato, para a gente poder determinar a data de início desse consumidor no Mercado Livre varejista. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um consumidor que só vai migrar em novembro de 2024 e já assinou, né? Por quê? Porque ele viu, caramba, beleza, por mais que porque já renovou o contrato, entendeu? Por mais que eu só migre em novembro de 24, vamos fazer o seguinte, eu já quero garantir essa condição aí de 25% por 4 anos. E eu não quero mais me preocupar. Pronto, tirei da frente, você entendeu? Então ele sabe que ele vai passar o próximo ano, praticamente inteiro de 2024, pagando essa energia mais cara da distribuidora, porém, de 24 para frente, de novembro de 24 para frente, é 25% na veia, sem choro nem vela. Beleza? O modus operandi, então, é a mesma coisa se o cara quer sair da Mil. Porque, assim, eu trabalho com contrato grande e quando dá certo, é que quando o contrato tem que ser saudável para os dois lados. Se é uma separação muito grande da empresa para o cliente não vai querer fechar, entendeu? Eu vejo que o fechamento de um grande negócio sempre está na saudabilidade de um bom contrato. Por exemplo, se eu puder falar para ele que se ele se antecipar em 180 dias, após a finalização do contrato, ele sair fora, não tem uma questão de, como é que fala, de esperar, de rescisão de contratual, de multa, de dinheiro na frente, porque as coisas podem mudar também, né, Kimura? Se tem 25% hoje, a condição pode mudar, pode melhorar, ou a matriz energética vai ter muito mais demanda e a energia vai ficar mais cara. Você está garantindo um preço que amanhã não vai existir mais, eu tenho essa certeza? Absoluta, porque no contrato, Cassiano, tá, ele é muito claro e direto, não importa o que aconteça. Vamos supor que tem uma escassez hídrica muito severa, né? Vamos supor que muitos dos projetos previstos para o próximo ano sofreram algum revés e não saíram, e a energia voltou para aquele patamar de R$650 por megawatt-hora, né? Então, essa condição ela já está garantida, por quê? Porque, conforme eu falei agora há pouco, tá? A minha energia, ela já vai ter essa energia contratada para o consumidor, só que quando a minha energia contratou essa energia para o longo prazo, ela contratou, Cassiano, essa energia naquele patamar baixo. Então, não importa o que aconteça, esse grande gerador, ele vai fornecer energia para 1.000 naquele patamar baixo, por mais que seja R$650 por megawatt-hora, entendeu? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, e outro ponto muito importante, pessoal, a 1.000 Energia não fecha contrato de fornecimento com nenhuma empresa que não tenha solidez fiscal, financeira e estrutural. Justamente para quê? Para que a gente não tenha problemas, primeiro, com os nossos consumidores, segundo, com vocês, nossos parceiros que estão crescendo com a gente. Você imagina se, por exemplo, eu fecho o contrato de fornecimento com uma empresa frágil que acaba quebrando, não cumprindo esse contrato no momento de alta de mercado, como é que vai ser isso? Então, a gente mitiga todos esses riscos, você entendeu, Cassiano? Então, e outro ponto importante... Há um nível de urgência, há um compliance... Exato. Então, assim, é por isso que eu te falo. E nós... Histórico, né? E você ser um consumidor, um comercializador varejista, não é tão simples, é muito difícil, porque a própria ANEEL, todos os meses, eles estão auditando a gente, né? Então, é tudo muito controlado, né? Porque pensa o seguinte, tá, Cassiano? Quando você envolve o consumidor, tá, na questão da comercialização de energia, é um negócio muito grave. Então, é por isso que a ANEEL, não só a ANEEL, mas a própria Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, nos audita a todo momento, né? Então, esse risco ele é muito mitigado. E um ponto muito importante, veja bem, se o consumidor está economizando todos os meses 20%, 25%, comprovado por meio de relatório, comprovado por meio da soma que ele mesmo vai fazer, por que ele vai cancelar o contrato? Não tem porquê. E outro ponto, só para, desculpa ser chato e desculpa estender, Cassiano, mas assim, para te falar a realidade, empresas que porventura vêm falar, te garanto 35% de economia,
irmão, pode desconfiar. Você pode fechar com ele, não tem problema. Só que estava discutindo antes com o Gustavo, quando a gente entrou na live, a questão do imposto, né? E dentro dessa questão do 25% tem o imposto também, né? Gustavo tinha me falado isso. Então, se você for botar mais na ponta do lápis, dá muito mais que 25%, né? Se tem até o imposto incluso. Porque tem muitas empresas que dão o desconto sobre a linha de energia, né? Aí parece, ludibria de que está dando desconto maior do que nós estamos dando, mas o nosso desconto é sobre tarifa de infraestrutura, de TUS, de demanda, de energia, de imposto, de uma série de coisas. Então é muito cuidado, de fato, com o que a concorrente está falando, porque tem muita gente apelando, vamos colocar assim, né? Se realmente é um pico baixo do valor de energia, usar a criatividade para convencer o cliente a pegar um bom contrato, né, num momento bom, né? Claro que sim, o momento é esse. E garantir essa condição, né, Cassiano? Isso. Emerson, por favor. O Emerson estava com a mão levantada, eu acho que baixou. Gente... Oi, desculpa. Tá me ouvindo agora? Sim, positivo. Tudo bem. É sobre o pagamento das comissões. Eu estava olhando aqui no guia que o primeiro pagamento é no mês seguinte à assinatura do contrato, né? Do consumidor, independente de quando o consumidor for ter a instalação do medidor, por exemplo. Exatamente. Né? Tá. Mas aí o segundo pagamento será no mês seguinte ao início do fornecimento de energia. Então quer dizer que a gente vai ter que esperar o ano que vem, né? Quando sim, começar... vai ter que esperar o ano que vem. A priori só receberia um mês, por exemplo. Exatamente isso. Na verdade, vocês estão recebendo que nós estamos antecipando a sua comissão do final do quinto ano. Então, a gente pega a última parcela do quinto ano, a gente vai antecipar esses 60 meses para pagar para você, até mais 60 meses, para pagar você no mês subsequente. Só que os demais a gente só vai conseguir pagar depois que começarem a receber do cliente, que é óbvio, senão a quantidade de fatura que eu estou recebendo, a gente antecipar 5 anos para frente... Não há que aguente, né? É natural isso. Então, a resposta é sim. A gente vai antecipar para você no mês subsequente ao fechamento do contrato e anteciparemos no primeiro mês, quando inicia o fornecimento pela 1000, 5 comissões. No mês subsequente, 3 comissões e meia. No mês subsequente, 1 comissão e meia. Então, a gente antecipa 7 comissões do final do quinto ano de contrato. Tá, então a gente só consegue receber comissão com o CNPJ aberto ou pode fazer prospecção? Na verdade, quando a gente começar a receber os contratos e fechar o contrato, essa primeira parcela a gente consegue arrumar um jeito de pagar você sem o CNPJ, porque você vai precisar ainda se organizar para a abertura da empresa. Agora, é fundamental que a empresa aberta, posteriormente, a gente emite uma nota desse valor que foi pago antecipadamente, entendeu? Então, isso aí a gente consegue arredondar. E o mais importante, neste momento, é tragam contas. A prospecção, contas, né? Tragam contas, porque a gente vai ensinar passo a passo o decorrer da jornada. Ok, obrigado. Obrigado, Emerson.